Pronto, a gente vai começar essa live aqui com o Renato Cal. Já, já. Ô, E aí? e aí, João, tudo bem? Tá me escutando? Tô te ouvindo bem, Show tô de te ouvindo bola. bem. Eu tô estreando nessa tecnologia do Instagram ainda não tinha feito nenhuma live aqui no Instagram. Ó, tá entrando de Legal. tá aqui. E outro, ó, muitas pessoas ficam entrando, você vê, e aí tem as perguntas que elas podem fazer, sabe? E a gente vai respondendo, vai fazendo as perguntas e tal. É bem legal esse negócio. Agora, assim, não dá para apresentar tipo uma aula em PowerPoint, sabe? E esse também não é o Isso, objetivo. O objetivo é isso. mais uma conversa mesmo e tal, para você me ensinar, porque eu quero aprender. Ah, então tá bom. Eu vou aprender contigo hoje. A Maria. Olha, eu tô vendo aqui que tá online doutor Henderson Cavalcante. Aqui está dando a honra da presença dele. Isso é top, viu? Doutor Henderson. Doutor Henderson é o chefe do serviço agora aqui do Betina, rapaz. Ah, é? Rapaz, agora o homem É, tá importante, viu? o Eu doutor tô Henderson levando mais comigo, saiu viu? saiu para mandar no serviço agora. Ele é o chefe de todo mundo. Ah, ele disse que mandou o coração agora aqui, ó. Que nem o sertanejo, né? Como é que faz? Luan Santana, né? Tá? Ele tá firme e forte. Adriano, o Adriano Melhorou a Bessa é um conexão paciente agora meu, ou viu? não? Agora melhorou. Melhorou. Melhorou, né? E o Henderson tá mandando assim, ó. Olha a responsa, viu? O Enderson foi catapultado para essa função aí de chefe do serviço. Agora ele tem mais problema do que rapaz, o Bolsonaro, eu acho. Ele Rapaz. tá. é, Então vamos começar? São 19 horas. vamos começar. Em Brasília, 19 horas. Ó, então a primeira coisa que eu ia perguntar para você, que tem coisa aqui, é sobre os aspectos da. Lembrando, para quem está chegando agora, isso é uma live que nós estamos fazendo eu e o professor Renato Cal, que é meu ídolo na autoneurologia. Eu sou fã dele. E a gente está nessa live aqui justamente para discutir esses aspectos da autoneurologia, da história da medicina, que nós dois somos apaixonados por esse tema. E no final, o Renato, que é um especialista expert, quase um sommelier, quase não, um sommelier, vai falar sobre negócio de vinho aí também, que ele entende muito mais do que eu não bebo muito, né? Então, o professor Cláudio Acatauaçu, rapaz, o negócio tá ficando pesado aqui, viu? Vou já embora, viu, Renato? Sim. Aí, a pergunta que eu vou fazer aqui, é discutir quais são os aspectos, o que é a autoneurologia. Então, assim, ó, Vamos a começar. primeira pergunta que eu vou fazer, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, eu, um completo quase analfabeto em autoneurologia, é assim, o que é autoneurologia e a quem a autoneurologia pertence? Se é otorrina, fono, se é o neuro, de quem é a autoneuro? João, essa é uma sensação, eu vou te dizer o seguinte, é uma sensação quando a pessoa fala, eu sou um analfabeto em otoneurologia. Isso é uma sensação comum entre os médicos, entre muitos colegas otorrinos, porque a otoneurologia ela é uma ciência. Então, a pergunta novamente, o que é autoneuro e a quem a autoneuro pertence? Beleza. João, otoneurologia é uma área que muitas pessoas confortável com a autoneurologia, né? Muitos médicos, muitos otorrinos, muitos neurologistas. E a grande razão das pessoas se sentirem desconfortáveis com a autoneurologia é muito porque a autoneurologia é uma área que lida com fronteiras. Você lida com fronteiras entre a neurologia, entre a otorrinolaringologia e entre a própria oftalmologia também. Então, a otoneurologia seria uma definição de um estudo do sistema vestibular e o que ele compreende, né, incluindo o nervo vestibular, o próprio tronco cerebral, o próprio cerebelo e os olhos. Então, a otoneurologia ela trabalha no mix, ela trabalha vamos dizer, no entre ciências médicas. E isso é uma das razões pela qual a otoneurologia ela se torna não familiarizada para muitos médicos, infelizmente. E por que que a gente, Renata, eu digo eu, né? Eu gosto mais de fazer cirurgia, essas coisas. A gente otorrino, a gente não dá tanto valor ou não valoriza tanto a autoneuro, ou a gente não gosta tanto da autoneuro. Por quê? Na verdade, João, eu tenho uma teoria minha. É uma teoria zero científica, mas é uma teoria que eu percebi ao longo da vivência prática. Se você parar para pensar, João, nós otorrinos, desculpa, cara, eu tentei dar um reset ali no roteador, eu acho que vai melhorar agora.
Ah, pô, o apartamento é bom demais, viu? É grande, rapaz. Você tem que ter um roteador novo, um apartamento de 800 É metros que eu já quadrados. te disse, Belém é muito longe, a internet demora até para chegar aqui, cara. Pois é, Mas então, vamos lá. a gente estava conversando sobre o otoneiro, o que que era, e eu queria Certo. saber essa sua teoria, por que Dizendo o que os seguinte, otorrinos não João, gostam. uma das razões pela qual a maioria dos colegas não gosta da autoneuro ou não se sente confortável com a autoneurologia, eu acredito muito pela situação de que na otorrino, a maioria dos diagnósticos, você não tem que pensar. Você não tem que pensar. Por exemplo, o paciente chegou no teu consultório, doutor, estou com dor de ouvido. Você olha o ouvido dele, otite média aguda. Você não tem que pensar, você trata. O paciente chegou no teu consultório, estou com o nariz entupido. Você vai lá, olha o nariz, um pólipo. Você vai operar. O paciente chegou no consultório rouco. Você vai fazer uma laringoscopia, nódulo. Os diagnósticos em otorrino, eles são fáceis, na grande maioria das vezes. Agora, quando a gente fala em otoneurologia, a coisa muda um pouco de figura. Porque a otoneurologia, todos os diagnósticos exigem um pensamento, exigem uma reflexão. Ele não é um diagnóstico óbvio, na grande maioria das vezes. Então, o que que isso gera? Isso gera uma situação que muitas vezes a gente não está familiarizado. Por exemplo, se você conversar com um neurologista, a neurologia é a ciência do diagnóstico. Um neurologista, ele é treinado para pensar, ele é treinado para diagnosticar, ele é treinado para examinar. Então, não existe em neurologia diagnóstico fácil. Se você parar para pensar, um diagnóstico de enxaqueca, epilepsia, uma doença desmielinizante, todas essas doenças, elas requerem um exame físico, elas requerem um raciocínio clínico. A otorrino, não. A otorrino é uma doença, simplesmente, eu não estou desmerecendo a otorrino, mas é uma ciência que você olha e você diagnostica. Você pensa no tratamento. Então, por exemplo, o que difere um bom rinologista de um rinologista não tão bom é um cara que sabe operar melhor ou pior. Mas, na verdade, os diagnósticos, você não vai ter uma diferença de um diagnóstico na grande maioria das vezes. Então, eu acho que uma das razões que não atrai o otorrino geral é essa necessidade do pensamento, João. E dentro da otoneurologia, isso é uma realidade muito grande, porque é uma área que ela é um pouco a parte da otorrino normal. É uma área que requer que você pense. E isso faz com que muitas vezes o colega não se sinta totalmente confortável com isso, né? Tanto que eu brinco muito com os meus alunos e tudo, dizendo que a gente tem que incentivar o residente otorrino a pensar. A gente tem que incentivar ele a estar sempre matutando ali as opções diagnósticas, a tentar combinar uma história clínica com exame físico. E isso é muito legal. É uma área muito, muito, muito que requer treinamento diagnóstico. Anderson está dizendo que na varanda gourmet pega melhor, viu? Ah, rapaz, eu desliguei foi o celular. Eu liguei o celular de novo. Pode ser que melhore agora. Agora ficou bom, viu? Agora tá legal. Eu acho que o problema era o celular, porque a internet eu estava testando aqui e estava aparentemente bem. Estava aparentemente boa. O pessoal tá dizendo para eu comprar um pacote de dados para você, viu? Eu vou aceitar essa proposta aí. Eu estou precisando de um plano aí melhor. Aí, Renato, eu já vou fazer a primeira pergunta que já veio da Vanessa, lá de Cajazeiras, lá na Paraíba. Ah, Vanessa Rolim. Beijo pra ela. E ela passou um tempo agora lá no John Hopkins, né? Legal, eu soube. Ela é uma grande profissional. Ela teve no nosso curso ano passado lá, lá em Porto Alegre. É muito bacana. Beijo para ela. Aí a pergunta dela é assim, ó, você não acha que envolve também a tua teoria, né? Do pensar, que envolve também a dificuldade que o paciente tem em expor os seus sintomas, assim como de examinar aqueles pacientes de uma forma mais adequada, porque às vezes a pessoa tem um déficit cognitivo, né? A gente vê muito isso aqui no Nordeste, sabe? Às vezes você fala e a pessoa não entende, o paciente não entende o que você está falando, você está perguntando, né? Especialmente os de baixo nível social. Tu não acha também que está ligado com isso, né? Eu concordo. Eu acho que isso é um dos fatores também, mas a gente tem que pensar o seguinte, esse paciente, com esse perfil que você traçou, ele também tem outras queixas, né? Ele também tem nariz entupido, ele também tem dor de ouvido, e nesses casos a gente consegue lá mesmo fazer o diagnóstico. Então, a otoneuro, o que eu acho que afasta a maioria dos colegas é porque nós, otorrinos, a gente não é muito treinado para diagnóstico. A gente é treinado para ter resolutibilidade. Se você parar para pensar, o otorrino é uma das áreas da medicina que você resolve mais problemas. Você resolve.
você consegue resolver a grande dos problemas de otorrino rápido no consultório. E a otoneurologia, ela já exige um pouquinho mais de pensamento e tudo, e eu acho que é por isso. Agora eu concordo, eu acho que o paciente, vamos dizer assim, difícil, aquele paciente que você tem dificuldade de comunicação, isso sem dúvida nenhuma atrapalha, mas atrapalha para todo mundo também. Imagina você explicar uma cirurgia de implante coclear e as suas consequências para uma pessoa com esse perfil. É difícil também, né? É verdade. E uma outra coisa que eu acho interessante, e você vivenciou isso na prática, porque você também fez um fellow fora do Brasil, lá no Massachusetts, A&E, lá com o professor Stephen Rauch, né? E você vê a diferença que tem da otoneurologia aqui no Brasil, do jeito que é feita, do jeito que é ensinada e tal, do jeito que é praticada, com a otoneurologia lá nos Estados Unidos. Por que que você acha que tem essa diferença toda, Renato? Primeiro, João, que essa tua pergunta ela é muito legal porque ela bate um pouco como resposta para outra pergunta que você me fez, de quem pertence à otoneurologia. A gente vê o seguinte, a otorrino é uma ciência, é uma área de atuação médica cirúrgica. Ela faz parte da clínica cirúrgica. Então, quando alguém faz residência de otorrino, quando alguém decide que quer ser otorrinolaringologista, a pessoa ela está optando por uma clínica cirúrgica. Então, ela sabe que ela vai ter que operar, né? A otoneurologia, como ela vive com fronteiras, por exemplo, grandes otoneurologistas, na verdade, são neurologistas clínicos que não operam. Então, por exemplo, o professor David Z, professor Michael Strupp, professor Michael Halmag, que são grandes professores, são todos neurologistas. E os otorrinos, dentro da otoneuro, sempre foram pessoas mais intervencionistas. Então, era aquele cara que operava mais. Tanto que nos Estados Unidos, quando você usa o termo neurotology, se você faz um fellow de otology e neurotology, você está dizendo que você vai operar a base lateral de crânio. Você vai operar chivanoma. Então, o fellow de neurotology é um fellow de base de crânio cirúrgico, dentro da otorrino. Já o fellow de otoneuro, como a gente chama no Brasil, seria um fellow de vestibular disease, né? Seria um fellow de doenças vestibulares. E isso, João, acaba explicando um pouco essa diferença. Eu vejo que no Brasil, a maioria das pessoas, dos médicos otorrinos que fazem otoneurologia, eles, na maioria das vezes, não são cirurgiões, né, por essência. Enquanto que nos Estados Unidos, a maioria dos médicos que fazem a otoneurologia, eles são cirurgiões. Então, por exemplo, se você for para o Hopkins, lá, o professor John Carey, que é o chefe de serviço da otorrino, ele é um grande médico para tratar descência de canal semimuscular superior, para tratar a doença de Meniere, e ele é um cara intervencionista, ele é um cirurgião. Então, se você comparar a estatística dele de procedimento cirúrgico para Meniere e você comparar com um médico no Brasil que não tem uma formação cirúrgica ou não tem uma atuação cirúrgica, é muito diferente, né? É como se você for num alergista e ver o número de pacientes que ele indica uma cirurgia nasal e um otorrinologista, você vai ver que vai ter uma diferença muito grande aí. Então, eu acho que uma das diferenças é porque a otoneuro no Brasil, ela virou a subespecialidade do otorrino que não quer operar. E nos Estados Unidos isso não é verdade. Então, eles acabam sendo um pouco mais intervencionistas. É claro que existem outras explicações, né? E o que a gente vê hoje é que os grandes nomes da otoneurologia são neurologistas. Travou um pouquinho no final aí, mas deu para entender o que você falou. E eu acho isso muito interessante também, porque você vê as outras especialidades, por exemplo, você vê urologia, você tem a urologia que o cara é cirurgião, evidentemente, e tem a nefrologia que trata as doenças de uma forma clinicamente, né? Você tem a neurocirurgia, a neurologia, você tem a cardiologia, a cirurgia cardíaca, você tem a pneumologia, a cirurgia torácica. A otorrino não. Não existe a otorrino clínica e a otorrino cirúrgica. É tudo uma coisa só que engloba isso tudo. Eu concordo com você, né? Eu acho que você vai ter colegas que são mais tendenciosos para cirurgia, até por uma questão de gosto, de habilidade, tudo. E você vai ter colegas que gostam mais da área clínica. Agora, a otoneuro, ela acabou virando a fuga dentro da otorrino para a turma que gosta da área clínica, né? E assim, tem um lado bom nisso, mas também tem um lado ruim, né? Tô te escutando. Tá melhor agora? Eu tô vendo um comentário de um colega aqui
que escreveu que lá onde ele mora, os neurologistas não querem nem olhar o paciente tonto e logo para o otorrino, né? E aí, nesse assinaram caso... daqui, otorrino, exatamente o otorrino daqui de Fortaleza. Pois é. E nesse caso, isso é uma verdade, isso ocorre mesmo, mas aí, no meu ponto de vista, o que ocorre com os neurologistas já é diferente. É que o neurologista, a grande maioria, eles não têm uma base dentro da otoneurologia. Mas eles têm que examinar, eles têm que testar todas as doenças neurológicas. Então, o neurologista ele acaba encaminhando os quadros de tontura porque ele não tem uma familiaridade técnica. Isso ocorre muitas vezes. Claro que eu não estou generalizando, porque é óbvio que existem exceções. Mas, de uma forma geral, o neurologista ele também não se sente confortável com o paciente com tontura, porque você está lidando naquelas áreas de fronteira, como eu falei. Então, o otorrino não se sente confortável, o neurologista não se sente confortável, ninguém se sente confortável. Então, você tem um pequeno número de profissionais que acabam se dedicando um pouquinho mais a isso, e aí esses profissionais acabam puxando a responsabilidade de tratar a turma toda, né? E sabe uma coisa que acontece muito aqui? Não sei se acontece tanto aí com você, mas muitas vezes o paciente, quando vem encaminhado, de um neuro, de um clínico e tal, já vem com o diagnóstico, sabe? Ele diz, doutor, eu estou com labirintite. E usa essa palavra, e a gente mesmo, médico, usa essa palavra de uma forma inadequada. Eu sempre digo para os pacientes, eu digo, rapaz, é que nem você chegar com febre para o médico e dizer que está com linfoma. Porque a febre você pode ter um linfoma, pode ter febre, mas uma virose você tem febre, né? Aí você já dá, crava o diagnóstico, né? Então, eu sempre digo para os pacientes, digo, tontura é um sintoma, que nem febre. E a partir desse sintoma, a gente tem que tentar descobrir o que é que está acontecendo, né? E aí eu ponho a culpa em nós mesmos, porque muitos médicos que atendem, que às vezes até otorrinos, quando o paciente está com tontura, não, você está com labirintite, e já passa logo um tratamento e já tenta se livrar logo, né? E é isso, João. Eu digo que a desgraça no Brasil é essa palavra labirintite, né? É engraçado porque nos Estados Unidos eles não usam esse termo. Por exemplo, nos Estados Unidos ocorre o seguinte: quando o médico quer dizer que você tem uma doença labiríntica, mas ele não tem a menor ideia do que é, ele prefere dizer que você está com vertigem posicional. Então ele fala que você tem positional vertigo. E lá eles acabam usando esse termo de positional vertigo para muitos casos que não são, né? Enquanto que no Brasil a gente usa o termo labirintite, né? Melhorou? Aí, melhorou. Aí, por exemplo, tem um comentário aqui do Daniel Colares, que diz assim, ó, os pacientes otoneurológicos, eles são vistos dentro das sub-áreas da neuro, né? Tipo, tem a área vascular, a de doença desmielinizante, como você falou, e não tem nada também que seja específico, como a gente pelo menos tem isso aí, uma coisa específica para esses pacientes. Na neuro não tem isso, né? Nem na neuroclínica, nem na neurocirúrgica, né? Exatamente. E isso é uma das razões pela qual os neurologistas também não se sentem confortáveis na grande maioria das vezes, né? Aí, a outra pergunta que eu ia fazer para você é assim, quem são os grandes artistas da autoneurologia hoje aqui no Brasil e no mundo? Olha, eu acho que no mundo, se a gente parar para pensar, medicina é aquela coisa. Medicina, você tem como ídolos, vamos dizer assim, quem publica. Eu acho que é claro que é difícil ninguém está mensurando qualidade médica, mas você acaba utilizando como padrão grandes professores, quem publica muito. Eu acho que quem tem um destaque muito grande, por exemplo, dentro da área de doenças labirínticas, no mundo, é o grupo do Hopkins, nos Estados Unidos, é o grupo lá de Baltimore, sem dúvida nenhuma, eles têm o grupo mais ativo, mais pujante e talvez mais completo nos Estados Unidos, né? Lá tem grandes nomes, Dr. David Z, Daniel Gold, John Kerry, Michael Schubert, e são profissionais de áreas diferentes, né? O Charlie Della Santina. Então, são profissionais que agem tanto na cirurgia otológica, quanto na neurologia, quanto na fisioterapia, né? Então, eles têm um serviço realmente, sem dúvida nenhuma, talvez nos Estados Unidos o mais completo hoje seja o Hopkins. No mundo, a gente tem um serviço muito forte também em Sydney, na Austrália, o serviço do professor Halmagyi. É um serviço muito bom,
né? A gente tem grandes serviços em Munique também, do professor Michael Strupp, o professor Thomas Brent, Mariane Daires. Então, existem grandes serviços. Eu posso dizer que uma coisa que é uma impressão minha, eu sinto isso um pouco, eu vejo mais serviços relevantes na Europa e na Ásia, na Coreia do Sul, hoje em dia, do que no próprio Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu cito o Hopkins, porque o Hopkins realmente é fora da curva. Mas muitos serviços nos Estados Unidos, eles fazem o trivial da otoneurologia. E isso não é muito legal. Eu acho que eles poderiam ser mais atuantes ali também. O Daniel está falando aqui o serviço de Maastricht, então eu esqueci, e é sensacional. Eu tive a oportunidade de estar lá em 2018, eu dei uma aula lá em Maastricht, tenho grandes amigos lá, o Raymond, o Kingman, e visitei o serviço deles. O serviço deles é absolutamente incrível. Incrível. E por que você acha que tanto nos Estados Unidos quanto aqui não há esses serviços assim, de referência, como tem na Europa? Será que é a remuneração, os honorários? O que é que acontece? O que você acha que acontece que faz com que o nosso país não tenha tantos esses serviços de excelência? Tem um aqui, outro ali, mas não tem assim. Olha, João, uma escola, né? Mas isso eu acho que é uma realidade que não é do Brasil, não. Eu acho que é uma realidade do mundo. Como eu disse, nos Estados Unidos, você também não tem muitos serviços de referência, né? Eu acho que hoje especificamente, a otoneurologia no Brasil, ela está vivendo um momento bom. Eu acho que a otoneurologia no Brasil, ela está crescendo muito, né? Você vê nos congressos brasileiros, a sala mais cheia hoje em dia é a sala de otoneuro. No congresso passado, a otoneuro tinha a maior sala do congresso, que há muito pouco tempo atrás, a maior sala do congresso era da otologia, era do pessoal da rinologia, né? E a otoneuro cresceu muito. E eu acho que cresceu porque merece, claro, mas também porque outras áreas da otorrino talvez tenham se tornado menos interessantes, né? Se você parar para pensar hoje, uma briga dos médicos, se você faz uma cirurgia de mastoide, uma mastodectomia por um convênio desses meia boca aí, o cara vai ganhar um honorário que beira o ridículo, né? Então, eu acho que isso tem afastado muitos colegas da área cirúrgica da otorrino. A nossa tabela da otorrinolaringologia é muito ruim cirurgicamente, né? Isso é uma unanimidade. A gente sabe que os nossos procedimentos eles pagam pouco, de uma forma geral, e muitos otorrinos já não estão se sentindo confortáveis com essa situação. Então, eles acabam migrando para uma área que eles atuam mais clinicamente, né? Eu acho que no Brasil, hoje em dia, a gente tem grandes colegas otoneurologistas. Eu acho que eu te digo que até no Brasil hoje, João, a gente poderia enumerar mais de 10 serviços, assim, com facilidade, que tem serviços de otorrino relevante. É claro que isso poderia ser maior, isso podia ser mais, mas eu te digo assim, está melhorando. A gente está numa curva realmente ascendente aí nisso. O professor Flávio Santos, lá do Piauí, está dizendo, os otorrinos que estão na faixa dos 55 anos, que não é ele, não é o caso dele. O professor Flávio tem uns 30 anos de idade, né? 20 e poucos anos de idade, né? Pelo menos na cabeça, né? Então, os otorrinos que estão na faixa dos 55 anos, durante as suas formações, a otoneuro era colocada apenas como um apêndice, como um detalhe, né? A otoneuro, João, ela era muito chata. A verdade é que a otoneuro era um negócio chato no passado, né? E era chato, eu vou dizer por que era chato. Lembra, João, eu lembro muito bem de uma aula que você deu, que você mostrou o seguinte, que a evolução da otorrino, ela acompanhou a evolução da luz. Ou seja, conforme você conseguiu enxergar melhor, a coisa se tornou melhor. Imagina como é que era a laringologia na época do espelhinho. Você não via nada. Era chato, né? A otoneuro, a gente passou muito tempo, e eu digo com propriedade, a gente passou mais de 100 anos, onde a nossa forma de avaliação do labirinto era prova calórica só, entendeu? Então, a gente tinha uma propedêutica muito limitada dentro da otoneuro. E isso é uma coisa que não atraía ninguém, né? Hoje em dia, a gente já consegue ver uma série de outros métodos de análise, a gente tem uma propedêutica que é mais interessante, você tem câmeras, você filma os olhos, você filma os nistagmos, você transformou a otoneuro numa ciência um pouco mais interessante, mas isso pelo aumento da tecnologia. Eu vejo, João, às vezes eu dou aula de bedside, né, nesses cursos por aí,
E o que eu falo na aula de Betside não tem nenhuma novidade de nada que era feito há 30, 40 anos atrás. A diferença é que eu consigo ilustrar e documentar isso melhor. Então, o que aconteceu... Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi contigo, inclusive nas aulas de história, que diz que o presente ele acompanha o passado. A gente vê o que aconteceu no passado. O que aconteceu na cirurgia endoscópio é o que aconteceu na cirurgia endoscópio há algumas décadas atrás. E o que está acontecendo hoje na otoneurologia é o que aconteceu na rinologia algumas décadas atrás, quando trouxe interesse. E o interesse foi o quê? No caso da rinologia, foi a fibra ótica, né? Imagina operar nariz sem fibra ótica. O cara não enxerga nada, entendeu? Eu lembro que quando eu era residente, a cirurgia endoscópica nasal estava começando também. Então não era tão fácil assim. E eu lembro que o pessoal dizia para mim assim: eu abri o esfenóide. E eu olhava o buraquinho do nariz, que eu não via nada, eu não via nem o septo, entendeu? E o cara estava dizendo que ele estava no esfenóide. Então, assim, eu acho que o que trouxe a otoneuro para um campo de interesse foi realmente o aumento de tecnologia que hoje engloba, né? E eu acho fantástico aquelas aulas que você dá, que mostra o movimento dos olhos, o óculos, né? Mas eu achei aquilo ali fantástico. E falando nisso, a minha próxima pergunta era justamente isso. Quais são as principais doenças que o otoneurologista ele tem que identificar, tem que saber tratar? E qual é o state of art dos métodos diagnósticos, dos exames, das coisas que você faz que tanto encantam tanta gente? Olha, é legal essa pergunta, mas eu estou lendo um comentário aqui do Dr. Cláudio Catuaçu, que ele fez um comentário interessante, que o Epley descreveu a manobra de Epley em 1992. Né? Então, o que quer dizer é o seguinte, que até 1992, a turma não tratava VPPB. E VPPB corresponde facilmente à grande maioria das patologias neurológicas. Então, o que quer dizer é o seguinte, se até 1992 ninguém tratava a doença mais comum, o troço era muito chato, né? O troço devia ser insuportável. Imagina o seguinte, ninguém tratava nenhuma doença de nariz, a doença mais importante, sei lá, rinite alérgica. Ninguém tratava rinite alérgica até quase os anos 2000. E lembrar o seguinte, o professor Epley descreveu a manobra em 1992. Você sabe muito bem que entre você descrever, publicar e isso se tornar, vamos dizer assim, dominado pelo mundo, isso demora no mínimo 10 anos. Então, a gente pode dizer que tratar VPPB como hoje é tratado, que você sabe o canal acometido, que você especula onde está a partícula. Hoje, João, eu te digo com muita convicção, a gente não trata só VPPB. Eu consigo te dizer onde a partícula está. Eu posso pegar o canal semicircular lateral e saber se a partícula está na parte da frente, na parte de trás, na face do trículo, na face contrária do trículo, tudo baseado em movimento ocular. Então, a grande verdade é que a otoneurologia, João, ela nasceu com um pouco mais de força, eu digo nasceu, claro, no sentido figurado, num tempo muito recente para cá, entendeu? Então, como o Dr. Flávio Santos mencionou, a turma que estudou otoneurologia há um tempo atrás era chato, a otoneurologia era um apêndice, né? Não era uma ciência interessante. E hoje, respondendo às tuas perguntas, eu brinco com os residentes dizendo o seguinte, em otoneurologia, se o cara conseguir dividir a otoneuro em 3 partes, três partes, pensa o seguinte, toda vez que você vê um paciente com tontura, você tenta identificar se isso é uma tontura aguda. O que é uma tontura aguda, João? Uma tontura aguda é o seguinte, você está aqui agora no computador aí na frente, tu tá bem. O que pode fazer tu sair daí agora e ir para um hospital agora tendo um ataque vertiginoso? Quais são as opções? Um AVC, o cara pode fazer. O cara pode ter um AVC, né? Pode ter um AVC. O cara pode ter uma neurite vestibular agora. Então, tipo, teve uma neurite agora, foi para o hospital vomitando. Então, quando a gente pensa em vertigem aguda, a gente tem esse conceito. Um AVC, uma neurite cócleo-vestibular, que é o que os americanos chamam de labirintite, né? Então, esse é um quadro agudo. É aquele cara bem, teve episódio único, levou para o pronto-socorro, vertigem. O segundo tópico são as vertigens episódicas. O que é a vertigem episódica? É aquele paciente que chega para você e fala assim, Renato, eu estou tendo uma vertigem horrível agora, mas olha, já aconteceu algumas vezes já. Eu já tive. Então, o que isso pode ser? Isso pode ser uma VPPB, isso pode ser MNE, isso pode ser migrânia vestibular. Então, existe um leque de opções. E tem aquele paciente que fala para ti assim, João Flávio, eu tô tonto há 2 anos, todo dia. Eu tô há 2 anos tonto.
Eu ando há 2 anos me segurando nas coisas. Então, esse paciente, ele pode ter um desequilíbrio progressivo da idade, ele pode ter uma doença que hoje em dia é muito falada, chamada TPPP, tontura postural perceptual persistente. Isso é uma siglazinha, nos Estados Unidos eles chamam de 3P, que é Postural Perceptual Persistent Dizziness. Então, é PPPD, 3PD. Ele pode ter uma hipofunção vestibular bilateral. Então, a otoneuro, ela se divide, João, em 3 diagnósticos, 3 grupos, que é agudo, episódico ou crônico. Se você dividir nisso, tu já enxuga os diagnósticos com umas 2 ou 3 opções. Então, eu costumo dizer que a otoneuro é fácil. Você precisa organizar os pensamentos. Você precisa conseguir botar a história clínica em ordem. Se você conseguir fazer isso, o leque de opções ele diminui. Então, eu digo assim, olha, para alguém que fala, ó, eu não sou otoneurologista, eu não gosto de otoneurologia, mas eu queria aprender um pouquinho, eu queria ajudar os meus pacientes. O que eu posso fazer? Se o cara aprender a tratar VPPB, básica, de canal posterior, se o cara souber conduzir um diagnóstico de Meniere e migrânia, que é enxaqueca, e se o cara souber reconhecer uma tontura postural perceptual persistente, que é uma doença que tem muita relação psiquiátrica, ele já vai matar aí um enorme número de pacientes, entendeu? Então, eu acho que a otoneuro hoje em dia é você saber dividir em síndromes. Síndrome aguda, episódica e crônica. E depois disso, fica fácil. E falando em paciente psiquiátrico, o Dave Poitier, aquele nosso amigo que faleceu, há 2 anos, né? Vai fazer 2 anos agora em julho. Ele, uma vez, ele chegou para mim, ele gostava muito de otoneurologia e tal, e ele uma vez chegou para mim e disse que sempre estava encaminhando um grupo de... A maioria dos pacientes para um psiquiatra, que era amigo dele, lá no hospital lá de Toronto e tal. E aí o psiquiatra uma vez ligou para ele e disse, Dave, eu nunca vi um grupo de pacientes tão louco na minha vida quanto esses pacientes que você me encaminha com tontura. Mas essa sua colocação de dividir e de ensinar... Aí como é que você, Renato, conduz um paciente, por exemplo, com Meniere? É dieta, sódio, como é que é essa questão aí? Pois é. Antes de eu falar do tratamento de Meniere, eu vou só te fazer um comentário do Dave. O Dave, eu tive a oportunidade de conhecer ele num congresso da Barani, que eu brinco dizendo que a Barani é a Copa do Mundo da otoneurologia, né? É um congresso que ocorre a cada 2 anos e a cada 4 anos ele volta para Uppsala, que é lá na Suécia, que é a base, né? E eu conheci o Dave num congresso da Barani, há uns anos atrás. E o Dave, ele escreveu até hoje, na minha opinião, o melhor paper de prova calórica. Ele fez uma revisão sobre prova calórica, que ele foi desde a história até mostrando o que acontecia com a prova calórica em ambiente de gravidade zero. Então, ele era um entusiasta da otoneuro. Ele era um cara muito bacana. Foi uma pena a gente ter perdido ele tão jovem assim. Agora, falando de Meniere, João, tu sabe que Meniere se divide em 2 grupos quando se trata do tratamento. Esses 2 grupos os Estados Unidos e o resto do mundo. Porque o que é feito nos Estados Unidos é diferente do que é feito no resto do planeta. E aí eu não vou entrar em detalhe do que é certo ou do que é errado, mas assim, são abordagens diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, o FDA, que é o órgão regulador de drogas e medicamentos, ele não aprova o uso da betaxina. Então, a betaxina, que no Brasil o pessoal conhece comercialmente como Labirin, Betasec, Betina e tal, essa droga não vende nos Estados Unidos. Ela não é aprovada pelo FDA. E como ela não vende nos Estados Unidos, os americanos têm uma abordagem clínica diferente. Então, nos Estados Unidos dieta hipossódica, né? Eles geralmente pedem para o cara ficar numa dieta hipossódica. Eles pedem para restringir álcool e cafeína e eles prescrevem diurético. E aí é bom fazer um diurético poupador de potássio para o cara não ter que ficar comendo banana e tal. E não melhorou isso aí eles vão para a terapia intervencionista, que vai ser ou gentamicina intratimpânica ou corticóide intratimpânico ou procedimento cirúrgico. Então, isso é uma explicação, João, do porquê que a incidência de tratamento intervencionista é muito maior nos Estados Unidos do que no Brasil e do que no resto do mundo. No resto do mundo, a abordagem, ela também tem alguns critérios dietéticos e tudo, que são um pouco diferentes, mas eles usam betaxina. A betaxina, ela é um antihistamínico. A betaxina, ela é um antagonista de receptor H3 e um agonista fraco de receptor H1. Isso gera basicamente 2 funções a nível labiríntico e de tronco.
Isso gera uma atenuação de estímulo no núcleo vestibular e um aumento de vascularização. E isso pode regular um pouquinho a questão da hidropsia endonlinfática. Então, é por isso que a betestina acaba sendo muito utilizada no mundo. Eu utilizo betestina nos meus pacientes. Tem hoje protocolos que, inclusive, fazem doses muito altas de betestina. Né? Por exemplo, o professor Michael Strupp, da Alemanha, ele é um entusiasta de doses altíssimas de betestina. Eu utilizo doses altas para alguns pacientes, é uma prescrição off-label, então eu esclareço o paciente que ele está fazendo uma prescrição absolutamente off-label, mas eu tenho bons resultados. E eu queria falar um negócio que é uma frase do professor Schucknecht. O professor Schucknecht, ele era o chefe lá do serviço Messenger, né? E ele também era um entusiasta da otoneurologia, ele também, enfim, descreveu muita coisa de otoneurologia. Inclusive, a cúpula de TIAS da VPPB foi Schucknecht que descreveu a cúpula de TIAS, né? E o professor Schucknecht, ele recomendava para os pacientes com doença de Meniere dieta hipossódica. Então, ele dizia, ó, não come sal. E quando as pessoas perguntavam para ele, mas doutor, o senhor acha que dieta hipossódica o paciente vai sair endolinfa na urina, né? Por que é dieta hipossódica? E ele estava falando porque o Dr. Schucknecht indicava a dieta hipossódica e o cara perguntava, doutor, mas esse paciente vai urinar endolinfa? Pois é, perguntavam isso para o professor Schucknecht, se o paciente ia urinar endolinfa. E sabe qual que era? Meu filho, até um relógio parado, 2 vezes por dia ele está certo. Então isso era uma coisa que ele dizia, que apesar de não haver a medicina baseada em evidências, apesar de não haver evidências, ele percebia que os pacientes dele melhoravam com dieta hipossódica. E era por isso que ele recomendava. Eu aprendi uma coisa também lá com o Steven Rauch sobre essa dieta hipossódica. E aí eu vou contar uma historinha aqui rapidinho. A gente estava no ambulatório, a gente fazia um ambulatório de Meniere, né? E era um ambulatório muito cheio de pacientes com doença de Meniere. E uma vez a gente atendeu uma senhora do Chinatown, lá de Boston, né? E chegou uma chinesinha, a chinesinha não falava nada de inglês, chegou com os filhos dela lá, acompanhando e tudo. E ela tinha doença de Meniere. E nós falamos para ela, ó, a senhora vai ter que ir com uma dieta hipossódica. E aí a chinesinha olhou, aí o filho dela falou assim, doutor, a minha mãe é chinesa e ela come culinária chinesa. E ela consome 12 gramas de sódio por dia. Só para vocês terem ideia, uma dieta de um americano normal são 2 gramas de sódio por dia. A chinesa consumia 12, né? E aí a gente falou, ó, não tem jeito, né? Vai sofrer e tudo. E ela foi embora e tudo bem. Uns 3 meses depois, a chinesa voltou, dizendo que ela estava ótima. E aí a gente perguntou, mas a senhora fez dieta hipossódica? Ela falou, não. Eu continuo comendo as 12 gramas de sódio, mas eu divido as 12 gramas de sódio ao longo do dia. Então, ou seja, ela evitava os picos de sódio. Porque imagina o seguinte, João. Imagina que você está numa dieta hipossódica. Hipossódica mesmo, não está comendo sal. Aí chegou hoje à noite, sexta-feira, tu olha uma pizza de calabresa e tu pensa assim, pô, vou comer uma pizza de calabresa. E tu come 2 fatias de pizza de calabresa. Provavelmente não vai passar de 2.000 miligramas de sódio essas 2 fatias, mas tu vai juntar uma quantidade de sódio em 10 minutos, que foi quando você comeu a pizza de calabresa. E são esses spikezinhos, esses picos, que a turma lá de Boston acredita que pode ser gatilho forte de Meniere. Então, hoje, a recomendação lá, eles dizem que eles não botam o paciente em dieta hipossódica, eles colocam o paciente em dieta de mesmo sódio. Eles pedem para você evitar picos, né? Aí tem uma pergunta aqui do professor Flávio, tem várias perguntas. A do professor Flávio, que eu achei interessante, é voltando para a betestina, para o paciente da síndrome de Meniere, da dose alta, qual é a dose máxima que você usa ou já usou? Eu vou te confessar um negócio. Sim, Renato, ó, faltam uns 2 minutos para essa live agora aqui acabar, mas quando acabar eu faço de novo, entendeu? Tá, beleza, beleza. A gente pode ficar a noite inteira aqui, a gente pode fazer uma live igual do Safadão, a gente fica 12 horas aqui falando. Só não vai ter o Tirolipa para fazer xixi, viu? Aí, o professor Flávio perguntou qual é a dose máxima de betestina que você já usou em pacientes com Meniere.
Certo. Eu já usei, professor, eu utilizo em alguns pacientes 288 miligramas por dia. 288 miligramas são 10 comprimidos por dia. Então, é uma dose alta, né? 5 comprimidos de manhã, 5 comprimidos à noite. É uma dose realmente bem alta. Claro que isso não é isso. São alguns pacientes numa situação de exceção, né? São pacientes que eu particularmente queria ir para a gentamicina intratimpânica, mas o nível de audição deles ainda é razoavelmente bom, e aí eu não quero arriscar. Ou são pacientes com menia bilateral, onde a gentamicina intratimpânica fica mais difícil porque você não tem certeza do lado, e aí você não quer intervir no lado errado, vamos dizer assim, né? Mas a dose mais alta que eu fiz foi 288 miligramas. Só para ter ideia, o professor Michael Strupp, ele já fez 2.400 miligramas, que são 100 comprimidos. 100 comprimidos. E claro que isso é uma coisa inviável, né? Só que hoje, João, tem uma coisa interessante. Existe uma droga chamada selegilina. A selegilina é um inibidor da MAO, da monoaminoxidase. E a selegilina, como ela inibe a enzima que metaboliza a beta-xina. Então, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão indo para altas doses de beta-xina e, em vez de você ir para uma dose muito alta, você administra junto com a selegilina. E como a selegilina... Faltam 5 segundos, vai já cortar a live, aí eu vou conectar de novo. Tá? Então, a gente volta. Pronto, voltamos agora aqui. Aí, esperar o pessoal conectar de novo, novamente. Pronto. Ei, João. Ele só dá live de 1 hora, sabe? Ah, entendi. Mas não tem problema, a gente fica entrando e saindo, a gente fica aqui a madrugada toda. Opa, então pronto. O doutor Anderson vai ficar com a gente aqui. Ainda tem que falar dos vinhos, né? A gente ainda vai falar dos vinhos, que é a melhor parte. Esse negócio de altoneiro é chato demais, cara. Sim, o que é que tu tava falando mesmo daquela medicação? Eu tava falando da selegilina. A selegilina, como ela inibe a monoaminoxidase, que é a enzima que metaboliza a beta-xina, o que acontece? Você faz uma dose de beta-xina e dá selegilina. Então, aquela dose de beta-xina, ela se mantém plasmaticamente no nível alto, mesmo você não tendo que ir para o infinito, entendeu? Isso é um estudo que começou a ser feito agora recente, lá em Munique. O grupo lá de Munique está fazendo, e eles estão tendo alguns bons resultados aí. Beleza. O Alessandro, lá de Salvador, gente boa, já mandou uma mensagem aqui dizendo que está esperando só a parte dos vinhos, viu? Mas calma, que a gente... eu estava falando para o João Flávio. Eu estava dizendo para o João Flávio que esse negócio de autoneuro, isso é muito chato. A gente deveria falar de vinho mesmo, que é mais interessante. E uma coisa que eu acho muito interessante também de você é que você gosta também dessa parte de história da medicina, assim como eu, né? Então, eu acho muito legal a história que você me ensinou, essa história, você me contou, sobre o professor Barani, né? Do prêmio Nobel e tal. Então, conta essa história aí, que eu acho legal você partilhar essa história aí. Essa história é muito legal, João. Essa história, eu sou um apaixonado por história da medicina. Eu acho que a gente aprende muito, né? Quando a gente vai ver o que os nossos antepassados fizeram. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo uma novidade e a gente vai ver que a turma já fazia isso aí há 200 anos atrás. E a história do Barani é uma história interessante pelo seguinte. Você sabe que até hoje, Robert Barani foi o único prêmio Nobel de Medicina otorrinolaringologista. Otorrino mesmo, né? Porque a otorrino ganhou 3 Nobel, né? Foi o negócio do olfato com os australianos no ano 2000 e pouco, a onda viajante, né? E o Barani. A onda viajante que foi Von Becker em 62. Mas só o Barani mesmo era válido, né? Exatamente. O Von Becker, o que descreveu a onda viajante, a tonotopia coclear, foi quem dividiu a cóclea em frequências específicas, ele ganhou o prêmio Nobel em 62. Mas Von Becker não era otorrino, ele era um biofísico. Então, na verdade, ele não era nem médico, ele era um biofísico, né? Agora, o único otorrinolaringologista, o único cirurgião de ouvido que ganhou um prêmio Nobel até hoje foi Robert Barani. A gente até esperou que o William House fosse ganhar pelo implante coclear, mas não saiu, né? Só ganha vivo, né? O morto ele não pode ganhar, só ganha só ganha aqui. Exatamente. Exatamente. E o que aconteceu com Barani, João? Barani, a história dele é o seguinte. Barani, ele era judeu, né? Robert Barani, ele nasceu em Viena, na Áustria, ele se formou no ano de 1900. Então, em 1900 ele formou, exatamente na virada do século, ele se formou na Universidade de Viena. E
E Barani, ele era filho de uma família de judeus, tchecos e húngaros, né? E ele era um único filho de seis, ele era um, quer dizer, de 6 irmãos, né? E dos 6 irmãos, ele foi o único que conseguiu atingir níveis educacionais mais altos, ou seja, ele foi o único que estudou, vamos dizer, que foi para uma universidade e tal. Os outros 5 filhos não foram, né? E quando Barani se formou, tem uma curiosidade muito interessante. Barani, ele se encantou com psiquiatria. Barani foi aluno de Freud. Na verdade, Freud era uns 20 ou 30 anos mais velho que o Barani. Então, quando o Barani estava ali na faculdade de medicina, Freud era um professor, né? E Barani se encantou com Freud. E ele queria ser psiquiatra. Ele chegou a abordar Freud para ser um psiquiatra. Só que o Barani, ele tinha um defeito físico. Ele tinha uma anquilose no joelho. Então, ele era um cara meio defeituoso, né? Assim, fisicamente falando. E a história mostra isso. Eu estava até conversando sobre isso um dia desse com a doutora Vanessa, que está aí ao vivo, sobre o seguinte. Freud era um cara muito preconceituoso. A biografia de Freud mostra que ele era um cara arrogante, um cara preconceituoso. E Freud, quando olhou para Barani, Freud negou. Freud falou, não vou aceitar o cara. E dizem que ele não aceitou pela deficiência física, né? E aquilo foi enfim, uma tristeza para Barani. Barani se formou e foi renegado por Freud. E quando ele se formou, ele também foi aluno do Politzer, do Adam Politzer, que era o chefe do pessoal de otologia lá de Viena. E ele começou a trabalhar com Politzer, né? Com cirurgia de ouvido. Então ele se formou e foi fazer na época o que, vamos dizer, uma residência, né, de cirurgia de ouvido. E ele tinha um amigo, um brother, assim, um R junto, né, como a gente chama, de residência, que era um cara chamado Gustav Alexander. E esse cara, ele é muito famoso porque escreveu a Lei de Alexander, que hoje a gente fala muito. E o que aconteceu? Barani, ele fez uma observação engenhosa. Ele observou, naquela época, a otite média crônica era tratada com lavagem de ouvido. Então, a turma jogava água para tirar pus, né, da mastoide. E Barani foi um cara que percebeu que quando ele jogava uma temperatura de água, o paciente ficava muito tonto, né? E ele começou a perceber que o olho batia para um lado. E ele percebeu que quando ele jogava água quente, o olho batia para o outro. E aí ele falou, não, peraí, o componente térmico, então faz alguma diferença. Porque se eu jogar água quente, o olho bate para um lado, se eu jogar água fria, o olho bate para o outro. Ele percebeu isso. E ele fez uma publicação sobre isso. A publicação dele foi em 1906, ou seja, foi 6 anos depois dele se formar, né? E ele publicou a teoria da prova calórica, a teoria das ondas de convecção, né? E até hoje aceita. A teoria das ondas de convecção é a teoria até hoje, né? E aí o que acontece nessa história? Que é muito interessante. Quando ele publicou isso e ele ganhou uma notoriedade, o Gustavo Alexander, que era o R junto dele lá, processou ele. Entrou com processo mesmo. Foi por roubo de propriedade intelectual. Porque eles diziam que Barani publicou o paper e botou o nome dele único. Quando, na verdade, essa observação era uma observação do grupo, não foi unicamente do Barani. E existia um cara chamado Heinrich Neumann, que era um cirurgião de mastoide, e quando o paciente estava com a mastoide aberta, né, anestesia local, o cara estava meio acordado, né, ele lavava com éter. E quando ele lavava com éter, o paciente dizia que ficava tonto. Então, ele percebeu, Neumann, que a água deixava o cara tonto, né? Então, o que eles acusaram Barani era de ter se apropriado de uma ideia do grupo e ter publicado como se fosse um trabalho dele. E isso, João, deu uma bronca tão grande, que em 1910, mais ou menos... Não, desculpa. 1912, Barani quis aplicar para uma vaga de professor titular. Ele chamava de professor extraordinário da Universidade de Viena. E a universidade não aceitou Barani como professor por causa do processo que ele respondia na justiça. E ele não virou professor da Universidade de Viena. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. O Barani acusou na época, dizendo que ele não... Desculpa, Primeira Guerra Mundial, 1914.
E Barney acusou, Barney se defendia da acusação de roubo, dizendo que ele estava sendo vítima de antissemitismo, porque ele era judeu e a gente estava era a época dos impérios, então você tinha o Império Otomano, você tinha o Império Austro-Húngaro, e o que aconteceu? Barney acusava que ele estava sendo vítima de um movimento antissemitista e por isso que ele não havia tido a oportunidade de virar professor na universidade. E aí ele foi para a guerra, ele se voluntariou para ir para a guerra. E a ironia do destino é que, com um mês de guerra, ele foi preso pelo exército russo. E ele ficou num campo de concentração na fronteira, que hoje é a área da Polônia, que é como se fosse hoje a Polônia, que era exatamente a fronteira entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. E Barney ficou preso lá. E quando os russos souberam que Barney era um cirurgião de ouvido, eles botaram Barney para operar os soldados russos no campo de concentração. E tem umas fotos na biografia dele, João, que mostra que Barney chegava a fazer 30 cirurgias de mastoide por dia. Por dia. Nos soldados russos, bem, cirurgia de mastoide era drenar abscesso, né? Então, quebrar e drenar abscesso. Ele chegava a operar 30 soldados russos por dia de mastoidectomia, né? Quando ele estava preso. E aí, em 1915, né, na verdade não houve prêmio Nobel em 1914, porque por causa da guerra, a Academia Sueca de Ciência não concedeu o prêmio Nobel para ninguém. E quando foi em 1915, a Academia Sueca indicou Barney referente ao prêmio de 1914. Só que ele estava preso. E aí houve toda uma combinação do czar da Rússia. Isso vale lembrar que isso era o czar Nicolau II, porque isso é antes da Revolução Bolchevique. E já pegando o gancho dos vinhos aqui, Nicolau II era um grande apreciador de champanhe. Inclusive, a champanhe mais cara hoje que tem, que é a champanhe Louis Roederer de Ré, a Cristal, que custa alguns milhares de reais a garrafa, tem uma história interessante porque ela foi feita por czar Nicolau II. Né? E aí o czar Nicolau se acordou com o príncipe da Suécia e soltaram Barney. Resolveram liberar Barney. E quando Barney foi solto, ele era um patriota, né? Ele pegou todo o dinheiro que ele ganhou do prêmio Nobel e comprou título da dívida pública da Áustria. E aí, obviamente, a Áustria perdeu a guerra e ele foi à falência, ele perdeu o dinheiro todo, né? E aí ele recebeu um convite para ir para a Suécia, para a Universidade de Uppsala. E aí ele virou professor na Universidade de Uppsala, né? E morreu lá. Tanto que Barney morreu na Universidade de Uppsala. E Barney, só vale lembrar que Barney descreveu a VPPB em 1921. Então, ou seja, Barney ganhou um prêmio Nobel em 1914 pela descrição da prova calórica e descreveu a VPPB em 1921. Então, ou seja, ele foi um cara que teve grandes contribuições aí. E eu queria pegar um gancho com vocês o seguinte, eu não sei se tu já tiveste a oportunidade de assistir, e eu falo isso para os colegas, tem uma série no Netflix chamada Freud. Freud. E essa série, ela retrata muito um cara chamado Neuer. Né? Joseph Breuer. Breuer, exatamente. E o Breuer, o que aconteceu com o Breuer? Breuer, ele publicou junto com Freud a teoria da histeria, né, que foi a primeira abordagem para a psicanálise. Eles trataram uma paciente chamada Berta Pappenheim, que foi uma paciente que depois Breuer se apaixonou por ela. Paciente dele. Pois é. E eles trataram essa paciente com hipnose. E isso serviu de base para a teoria da psicanálise, que depois Freud venceu. E nessa série, eles mostram muito Breuer. E Breuer é um cara injustiçado dentro da autoneurologia, porque Breuer descreveu não só o reflexo respiratório de Breuer, que até hoje é reflexo de Breuer, né? Mas ele descreveu também, né? O Breuer também descreveu a função dos canais semicirculares, que os canais semicirculares detectavam o movimento da cabeça. E isso foi uma descrição de Breuer, né? Então, Breuer é um cara que foi brilhante dentro da autoneurologia. E aí, pegando esse gancho da série, quem tiver interesse vai ver que Freud era um cara de uma personalidade difícil, né? E a ironia do destino, João, foi o seguinte, quando Robert Barney ganhou o prêmio Nobel, o Barney tem direito de dar voto. Quando você recebe o prêmio Nobel, você tem direito de votar. E o primeiro voto de Barney foi para Freud. E Freud nunca ganhou um prêmio Nobel. Freud nunca ganhou um prêmio Nobel. E Barney indicou Freud.
E na biografia dele, dizem que Freud recebeu essa notícia de que ele tinha sido indicado pelo Barney e ele fez um comentário do tipo, agora minhas chances aumentaram 5 a 6%. Num tom irônico, como quem diz, esse cara aí não vai me ajudar em nada, entendeu? Então, é uma história muito, muito, muito legal. A história da autoneurologia, ela é fabulosa, né? Isso que a gente não falou da história de Menier, da história de Schuch, né? De Halpay, que tem muita coisa legal aí. Mas eu acho legal essa história do Barney, porque foi um dos únicos casos até hoje, na história do Prêmio Nobel, que ele ganhou o prêmio num ano e só foi receber em outro ano. Né? Justamente porque teve a guerra, que estava preso e tal. E isso é muito inédito, assim, é muito incomum a acontecer com a Real Academia Sueca, né? Que dá o Nobel de Medicina, né? Que é o Nobel da Paz é dado pela Noruega, né? Se eu não me engano. Que tem um negócio... exatamente, pela Noruega. Uma coisa interessante, João, eu tava pensando sobre isso, né? Eu leio um pouquinho sobre o Prêmio Nobel, me interesso. E assim como tu, eu já tive a oportunidade de ir na Colômbia, já fui umas 4 ou 5 vezes lá, dar aula e tudo, dar curso. E eu estava pensando o seguinte, na América do Sul, a Colômbia tem 2 prêmios Nobel, né? Ela Marques ganhou o Prêmio Nobel de Literatura e o ex-presidente ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Né? E o Peru tem Prêmio Nobel, o Vargas Llosa, o escritor, ganhou o Prêmio Nobel. A Argentina ganhou o Prêmio Nobel. A Argentina, né? A Argentina com medicina. Exatamente, com medicina, exatamente. Sim, sim. E o Brasil é um dos poucos países, vamos dizer, com uma relevância no mundo que nunca ganhou o Prêmio Nobel. Né? Então, isso é uma coisa que... Só tem um caso, na verdade, era um inglês. A família dele, isso foi em 1919 e tal. A família dele, o pai e a mãe britânicas, estavam de passagem pelo Brasil. Aí foram obrigados a descer do navio, porque a mãe ia ter um menino. O menino nasceu, eles ficaram 1 ou 2 anos em Petrópolis. Com 2 anos, o menino voltou para a Inglaterra, formou-se médico e ganhou um prêmio Nobel de Medicina, tendo nascido no Brasil. Mas, na verdade, não estudou. Tendo nascido no Brasil. Mas o Brasil não tem nenhum Nobel de nada. Né? De nada, de nada. E queriam dar um pulo lá, um dia desse, imagina. Né? Complicado. Mas, falando um pouco mais da história, que você sabe também que eu me interesso muito sobre a história da medicina, inclusive com a história dos corticóides, eu sempre gosto de dizer que a otorrino e a autoneuro, né? Porque está relacionado com isso. Foi uma das especialidades que mais mudou a história do mundo, né? A gente mudou a história do mundo pelo menos umas 3, 4 vezes. 4 vezes agora com Covid, com a dexametasona, viu? Mas a história do George Washington, que morreu de abscesso amidaliano, a história do próprio rei Francisco I, que era tio do Francisco Ferdinando, que foi morto e foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Morto, que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, o famoso arquiduque, né? Francisco Ferdinando. E a história da Segunda Guerra Mundial, né? O Franklin Delano Roosevelt, ele tinha poliomielite, era uma pessoa doente, né? Ele tinha poliomielite, tinha rinocinusite crônica e tinha umas tonturas assim meio loucas que ninguém sabia, sabe? E uma outra coisa interessante é porque isso aí é mais polêmico e tal, mas eu consegui, depois eu te mando, o prontuário do Adolf Hitler. O prontuário médico dele. Sério? Sabe? Ele era doido, hipocondríaco e maluco. E tinha também umas tonturas meio complicadas. Especula-se até que ele tinha Menier, sabe? É tanto que ele tinha um refúgio dele no ninho da águia, ele ia para lá quando estava muito em crise, sabe? Essas crises de tontura. João, a gente pode ler o prontuário dele e tentar dar um diagnóstico tardio nele. A gente publica um artigo aí numa revista de história dessa. Aí depois a gente vai ser morto pela sociedade judia do mundo, né? Mas a gente tenta ler isso. É muito interessante. Sabe que em otoneurologia, João, é uma da ciência bacana, porque assim, se você tiver bons relatos clínicos, você consegue fechar diagnóstico tardio. Né? Então, por exemplo, se você tiver uma história clínica bem documentada, você consegue muitas vezes dar um diagnóstico legal em otoneurologia. Então, é bacana ver prontuário, porque prontuário que traz informação realmente. Né? Quem gostava muito de ver prontuário era o Prosper Ménier. E o Prosper Ménier, ele também era uma pessoa meio difícil, né? Que nem o Freud. E ele, assim, pelo menos são os relatos, ele foi uma pessoa que fez tratados de surdos mudos, essas coisas, mas diz que ele não gostava muito de gente surda, né? Tu sabe, na história, a Menier tem uma história interessante, João. Menier,
Ele nunca quis ser otorrino, ele nunca quis lidar com nada de otorrino. Menier, ele estudou, Menier, ele se formou numa instituição, né? Menier é da cidade no sudoeste da França. Só para posicionar nos vinhos aí, Menier, ele nasceu numa cidade chamada Avignon. Avignon é uma cidade na região do Languedoc, na França, e onde produz os vinhos do Châteauneuf-du-Pape, que são grandes vinhos do sul da França. Menier nasceu lá. E Menier, ele ganhou uma medalha por um trabalho no combate à tuberculose. Então, ele ganhou uma medalha chamada Chevalier d'Honneur, que é uma medalha que foi criada por Napoleão, né? Napoleão criou essa medalha. Exatamente, Cavaleiros da Honra. E Napoleão criou essa medalha e Menier ganhou essa medalha, né, nos anos. E Menier, ele era filho de uma família humilde também, e ele queria ser professor. O sonho de Menier era ser professor. E acabar dizendo para ele o seguinte, que ele ia ter que ter uma experiência no Instituto de Surdos e Mudos de Paris. E esse Instituto de Surdos e Mudos, ele era coordenado pelo Jean-Pierre Itard, que é o cara da sondinha de Itard. Sabe o cara que tira corpo estranho do nariz, aquela sondinha meio redondinha assim? Esse cara tinha inventado a sondinha de Itard. E Menier foi substituir ele. E Menier não entendia nada de tontura, de ouvido, de surdo, de nada. Só que o que Menier observou, e veio daí a teoria da descrição dele, da síndrome, foi que nesse tempo, a gente está falando de 1860 e tal, então a gente está falando de meados do século XIX, os pacientes com tontura, eles recebiam todos um diagnóstico que era chamado congestão cerebral apoplectiviforme, né? Eles chamavam de congestão cerebral. É como labirintite hoje, que o pessoal diz que todo mundo tem labirintite. É isso. Na época, no século XIX, diziam que o cara tinha congestão cerebral. E Menier, como ele trabalhava no Instituto de Surdos, e ele via muito deficiente auditivo, ele via que alguns pacientes tinham a surdez flutuante com os ataques de vertigem, né? E o zumbido. E foi daí que ele tirou as ideias dele, que foram baseadas no estudo de outro cara, chamado Flurran, que era um cara que operava pombos e foi um dos primeiros caras a detectar a função dos canais semicirculares. E Menier descreveu os estudos. Na verdade, Menier descreveu a tríade e apontou o labirinto como o site de lesão, né? Ele não descreveu hidropsia endonifática. A endonifática só foi descrita 70 anos depois. Então, Menier, ele disse o seguinte, ó, esses caras aqui, que têm vertigem, audição flutuante, zumbido e tal, eles têm problema no labirinto. Foi isso que ele falou, né? E foi daí que ele marcou o nome dele na medicina. E uma curiosidade que é incrível de Menier é que, assim, Menier descreveu a doença em 1861. Então, ou seja, tem 150 anos que ele descreveu a doença. E até hoje, a doença dele é uma coisa fantástica, porque até hoje você vai para os congressos tudo de otorrino, de otoneuro, e Menier tem sempre um lugar cativo na medicina. E Menier morreu um ano depois de ter descrito a doença. Então, ou seja, ele morreu em 1862. Então, ele nem aproveitou os louros dele por essa descoberta, mas ele marcou o nome dele na medicina, né? Então, isso é uma história muito legal da doença Menier. E eu vou dizer mais. Para todo mundo aqui que está assistindo, a gente tem umas 40 e poucas pessoas assistindo, quando vocês forem em Paris, muitos de vocês já foram em Paris e vão em Paris e tudo, tem aquela pontezinha lá chamada Pont d'Arts, que coloca os cadeados na ponte e tal. E aquela ponte, ela liga o Museu de Belas Artes com o Museu do Louvre, né? A Academia de Belas Artes com o Museu do Louvre. E a Academia de Medicina da França fica ali do lado. Então, todo mundo, quando vai botar um cadeadozinho na ponte lá, para namorada, para namorado e tal, passa na frente da Academia de Medicina de Paris. E foi lá que Menier teve a honra de descrever o trabalho dele, de 1861, que descreveu a síndrome. Então, é muito legal. A história do Menier é realmente fantástica. Uma outra história que tem da Academia de Medicina da França é interessante, com o Manuel Garcia. O Manuel Garcia, o pai, né? Porque o pai era um bom tenor e tal. O filho era mais ou menos. Ficou mais ou menos. Tinha o nome do pai e ficou com a fama do pai. Só que foi o filho quem teve aquele insight de passar pelo Louvre e tal, ver o sol refletindo na janela e ir numa loja de dentista e comprar um espelhinho e ficar conhecido como Espelho de Garcia. Aí ele foi na Royal Society of Medicine, lá em Londres, para apresentar essa
essa descoberta dele, né, e tal, do espelhinho de Garcia e tal. O pessoal da Royal Society of Surgeons lá, dizendo, não, você não é nem médico, você é um cantor, um professor de canto, o que é que você quer ensinar a gente a ver laringe, essas coisas todas? Aí ele disse, tá bom. Então, aí ele foi para a Academia Francesa de Medicina, e França e Inglaterra sempre tiveram uma rivalidade histórica, né, desde sempre, né, a Guerra dos 100 Anos está aí para dizer. E aí, os franceses, a primeira pergunta que os franceses fizeram, você já mostrou essa sua inovação para os ingleses? Aí ele disse, mostrei, e eles não quiseram. Aí pronto. Aí deram o crédito a Manuel Garcia. Aí pronto, aí todo mundo quis lá, né? E deram o título para ele de estudante de medicina honorário, de médico honorário, né? Então ele foi o estudante de medicina mais velho da história. Tá no Guinness Book isso aí. Ele tinha 100 anos, 99 era 100 anos, quando a Academia Francesa de Medicina deu esse título para ele, sabe? Mas falando de passado, vamos falar agora sobre o futuro. O que é que você acha que vai ser o futuro da sua especialidade, da autoneurologia? João, o futuro, eu vou contar uma historinha para vocês. O futuro da autoneurologia, ele se baseia na reabilitação da função labiríntica, tá? Hoje em dia, João, a gente fala de hipofunção vestibular, unilateral ou bilateral, e tem um conceito que a maioria dos colegas não percebe. O labirinto, ele é um sentido, como a visão, como o olfato, como a audição. Então, se um paciente chegar no teu consultório e disser assim, doutor, eu tô surdo de um lado, você não vai dizer para ele, fica tranquilo, porque o outro lado tá bom, vai embora. Ou se o paciente chegar para você e disser assim, eu tô cego de um olho, você não vai falar, mas o outro olho tá bom, você tá enxergando. Você não vai falar isso. Agora, se o paciente chegar para você com hipofunção unilateral, o pessoal fala, não, mas fica tranquilo que compensa. O outro lado compensa. E isso é uma mentira, tá? O labirinto, ele é um sentido. E como sentido, o impacto é igual. Você pegar um paciente com hipofunção vestibular bilateral, é um cara surdo bilateral, é um cara cego bilateral. Então, o futuro da autoneurologia, ele vai ser da área de reabilitar esses pacientes, tá? E hoje, o que a gente fala de futuro, que já não é tanto futuro, já é um pouco de presente, são os implantes vestibulares, João. Existe, hoje em dia, assim como tem um implante... Peraí que deu uma falhada. Deu uma falhada. Eu fui lá em Hong Kong há uns 2 ou 3 anos e vi o cara demonstrando lá esse implante vestibular, sabe? Achei muito interessante, mas eu achei uma cirurgia muito grande, muito invasiva, mais invasiva até do que a cirurgia do implante coclear, até porque você tem que colocar 3 eletrodos, um em cada canal, né, para algumas condições que a gente aqui não valoriza tanto, né, aqui no Brasil, né? É o seguinte, se tu olhar a implante coclear, e aí eu vou falar do implante coclear, tu lembra coclear em 2005, mais ou menos? A cirurgia do implante coclear em 2005, o cara fazia um retalho aqui, até para rodar um retalho para colocar. O cara cavava nicho, lembra que brocava nicho? Lembra que ele amarrava o componente interno com fio de algodão? E hoje, tu faz um implante coclear com uma incisão de 2 centímetros aqui, entendeu? Então, o que acontece? A técnica cirúrgica, ela evolui, né? Então, a técnica cirúrgica é questão de prática. Então, do momento que as pessoas começarem a fazer implante vestibular, alguém que já opera implante coclear, o cara vai fazer implante vestibular com o pé na costa, entendeu? Vai ser uma coisa fácil. Falhou de novo aqui, viu, Renato? É o diagnóstico, né, João? Que tem uma teoria. Tá me ouvindo bem agora ou não? Agora tá, agora melhorou. Tá. Tu sabe que teoria, João, que eu não sei se é verdade, mas eu já li sobre ela, que tem mais gente com hipofunção vestibular do que surdo? Você não duvida, não. Até porque então, tem muito mais diabético, muito mais hipertenso, problemas que têm doenças metabólicas que vão causar problemas, né? Então existe um campo, João, de atuação enorme. A indústria que produz implante coclear, ela vê o seguinte, até porque é a mesma indústria, né? É a Cochlear, é a Medel, são as mesmas empresas. Então, assim, as empresas, elas já viram que o implante vestibular, ele já é um futuro próximo. Ele já é um futuro próximo. Né? Já está sendo testado em humanos, já tem vários estudos, já é feito, ainda não é feito de forma clínica, mas já é feito em forma de pesquisa em seres humanos. Por exemplo, eu fui em Maastricht ano retrasado e eu tive a oportunidade de conversar com o paciente implantado vestibular. E o cara dizia para mim, igual os pacientes de implante coclear dizem, tipo,
doutor, isso aqui mudou a minha vida, isso é a melhor coisa do mundo, isso é sensacional. O paciente lá. E o grupo de Maastricht, João, eles têm, a última estatística que eu soube, eles têm, se eu não me engano, 17 pacientes implantados. E o grupo do Hopkins tem um número um pouco menor de pacientes. Eles têm, talvez eu esteja errado no número, mas a última vez que eu vi, eles tinham uma meia dúzia ou 8 pacientes, uma coisa assim. Talvez o número esteja errado. Mas assim, é um estudo que não tem como dar errado. Sabe aquele negócio de não tem como dar errado porque já está dando certo. A questão agora é conseguir as licenças de aprovação dos órgãos reguladores, diagnosticar melhor os pacientes. Tu lembra, João, que os próprios critérios do implante coclear no início, eles eram bem específicos, né? Você tinha que ter um paciente com critério muito fechado, vamos dizer assim, para poder fazer a cirurgia do implante coclear, né? Já o implante vestibular, hoje, ele ainda tem critérios muito fechados. Só que isso, com questão de evolução, tu vai ver, daqui a 10 anos, esses critérios já vão estar tratados no implante coclear. Então, hoje você já implanta gente que tem perda unilateral, tem alguns lugares que já implantam, já tem gente que implanta implante coclear para tratamento de resíduo, já tem gente que faz implante coclear para uma série de coisas, com perdas que já não são aquela profunda bilateral. Então, isso vai acontecer. Olha, em 2018, a gente fez um curso lá em Porto Alegre, que é um curso que a gente faz todo ano, que inclusive tu já está convidado para ir para o curso. Esse ano, infelizmente, a gente não vai ter por causa da pandemia, mas a gente faz esse curso todo ano. E em 2018, a gente trouxe o Raymond para falar de implante. E eu lembro que o professor Sadi, ele estava lá na plateia. E quando terminou a aula do Raymond, o Sadi pediu a palavra, levantou e falou o seguinte, falou, olha, eu estou vendo o professor William House falando há 20 anos atrás. Então, ele falou, o que o Raymond estava falando foi o que o professor William House falou há 20, 30 anos atrás. Então, ou seja, é o que vai acontecer, João. É o que vai acontecer. A Vanessa está fazendo uma pergunta aqui, ó. Renato, qual foi o pulo do gato para você se tornar um expert em otoneurologia? Olha, primeiro que eu não sou um expert em otoneurologia, eu sou um cara curioso em otoneurologia. Eu estou sempre aprendendo aí, eu sou estudioso em otoneurologia, eu gosto. Mas, Vanessa, o que me fez gostar foi uma história curiosa. Eu fui para os Estados Unidos e eu fui fazer um fellow de otologia, né? E o meu fellow era de otologia. E aí eu estava lá estudando para poder legalizar aquele diploma, aquelas provas lá do Step 1, Step 2, aquelas coisas. E aí eu fui fazer um ambulatório com o Steven Rout. E assim, eu tinha acabado de terminar a residência, né? Então, estava tudo fresquinho na cabeça, né? Da otorrino e tal. Falhou um pouco aqui, viu, Renato? Falhou um pouco aí a internet. Tá. Eu vou começar de novo. Quando eu estava lá em Boston, no fellow de... Tá bem agora? Agora melhorou um pouquinho. Tá. Então, vamos lá. O meu fellow era um fellow de otologia. Então, eu fui lá para Boston para estudar otologia. Não foi para estudar otoneuro. E o João conhece, quem fazia fellow na mesma época que eu era a Tina Stankovic. Ela e o Ritwik, eles eram, na verdade, a Tina, ela era residente. Ela estava no último ano de residência ainda. E aí, o que aconteceu no fellow? Eu fazia um ambulatório com o professor Neidl, lá, e com o professor Merchant, biologia. E eu via lá o que eles faziam, de mastoide, tudo, e aquilo meio que me chamava a atenção, mas não era uma coisa muito diferente do que eu sabia. Eu achava, os caras faziam bem, mas faziam o que eu já sabia. Quando eu fui rodar no ambulatório de otoneuro, eu vi que eu não sabia nada. Então, aquilo ali, para mim, foi uma novidade. Eu falei, rapaz, os caras estão fazendo um negócio aqui que eu não sei nem por onde vai. E exatamente por eu não ter familiaridade, aquilo começou a me obrigar a estudar, porque eu tinha que participar das sessões clínicas e eu estava por fora, né? Então, eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar com mais afinco o que eu não sabia. Então, por exemplo, a ideia, João, a Alicia Quesnel, hoje, ela era, quando eu estava saindo do fellow, ela era R1 lá, né? E a Tina,
ela estava no último ano de residência. E eu lembro que a Tina virou para a gente uma vez e falou assim, Renato, ensina para mim a ver uma nistagmografia, porque ela ia fazer uma prova e ela também não sabia. Então isso acabou me trazendo muito interesse dentro da autoneurologia. Então, eu comecei a estudar autoneuro por causa que realmente eu não sabia, né? E aquilo foi me apaixonando mais, né? Então, não teve pulo do gato, na verdade. Teve um interesse que surgiu aí por ignorância, por não saber mesmo, né? Então, já estamos na última parte aqui da live. Agora você vai falar daqui que você gosta de vinho, né? Quer dizer, você gosta também de autoneuro. E sempre uma história que você contou para mim, que eu não entendo muita coisa, não, que eu não bebo muito, né? Eu bebo mais espumante, essas coisas. E o Cássio fez até um comentário, que o Cássio... lá Mas Garibaldi, espumante né? é vinho. Hã? Espumante é vinho. Então, aí o Cássio, que é lá de Garibaldi, e o Brasil, e você me ensinou isso, o Brasil produz muitos bons espumantes. É tanto que esse ano, se não me engano, o 130, né, foi premiado como o melhor espumante do mundo, sparkling wine, né, do mundo, né? E aí tu contou uma história para mim que eu acho muito interessante também, que é aquela do vinho doce, né? Aquela que a uva apodrece e tal. Conta essas histórias aí, vai. Na verdade, João, vinho é uma coisa interessante, né? Se perguntar o conceito de vinho, o que é vinho? Vinho é um espumante alcoólico de uva. Então, isso é vinho, né? Pode ter fermentação alcoólica de maçã, por exemplo, e ser cidra. O que as pessoas bebem cidra é espumante fermentado alcoólico de maçã. Então, vinho é um fermentado alcoólico de uva, né? Isso é a definição de vinho. E existem os vinhos tintos, brancos, os espumantes, existem os espumantes rosés, existe vinho de sobremesa. Então, o mundo do vinho é um negócio complexo. Na verdade, medicina é fácil. Sabe que um dos concursos mais difíceis do mundo é o cara ser Master of Wine. É um concurso que, por exemplo, só tem um brasileiro que é um cara chamado Dirceu, que mora em Londres. Ele é o único brasileiro que é Master of Wine. E só existem 400 pessoas no mundo que são Master of Wine. Então, o mundo do vinho, a medicina é fácil. Medicina o cara que sabe medicina, ele sabe muito pouco quando ele pensa no mundo do vinho, né? E o mundo do vinho, João, é um mundo que ele é apaixonante, porque eu tenho certeza que o dia que tu começar a beber mais vinho, começar a estudar vinho, tu vai adorar. Porque vinho é reflexo de história, geografia e sentidos. Tu sabe que quando a gente bebe vinho, a gente pratica todos os sentidos. Você vê o vinho, você analisa a cor, você sente os olfatos dele, você sente o paladar dele, você toca na taça do vinho e tu até brinda para ouvir o tintim. Entendeu? E fica tonto depois, então, né? Na verdade... E depois ainda pode ter tontura se beber muito, né? Então, tu estimula todos os sentidos com vinho. É um negócio muito legal, cara. Eu tenho certeza que tu vai adorar. Quando tu começar a estudar mais sobre isso, tu vai ficar louco com isso. E assim, tem duas histórias que tu me contou que eu achei muito legais. Primeiro, essa história desse vinho doce, tal, que a uva apodrece e tal. E a segunda, a história da Carmené, da uva Carmené, que hoje é reconhecida como sendo tipo a uva do Chile, mas que na verdade é francesa e tal, e se achava até perdido. Eita, menino, aí. Esse vinho aqui, João, é um vinho chamado Sauternes, tá? É um vinho, não sei se dá para ver aqui, é um vinho chamado Sauternes, né? Esse vinho é um vinho doce, é um vinho de sobremesa, tá? E aí eu vou te contar a história desse vinho. Né? O teor alcoólico dele é maior, é quase como um licor, assim? Exatamente. A história do vinho é o seguinte, tu tem que entender um pouco da fisiologia do vinho. O que é o vinho? O vinho são as leveduras da uva, né? As leveduras, os fungos que vivem na casca da uva, né? E essas leveduras, elas fermentam a frutose, que é o açúcar da uva, né? E quando você faz esse processo de fermentação, existem dois reagentes, né? Dois resultados finais, que é gás carbônico e álcool, certo? O gás carbônico evapora e o álcool fica. Então, você consegue controlar, por exemplo, o teor alcoólico do vinho, interrompendo ou não o processo de fermentação. Por exemplo, se você interromper o processo de fermentação cedo, ele vai ter pouco álcool, né? Se você interromper o processo de fermentação muito tarde, vai ter muito álcool, que é o final do processo. Esse vinho doce, o Sauternes, é o seguinte. Diz a lenda, né, tem a história, de um produtor em Bordeaux, que ele, na época da colheita da uva, a uva se colhe no verão, né? Então o verão europeu, em agosto, tal, até setembro, é feita a colheita. E esse cara, ele ia viajar para visitar algum parente dele que estava doente na Alemanha.
E aí ele chamou os funcionários dele lá e falou assim, ó, vocês, por favor, não colham até eu voltar, né? E o cara foi para a Alemanha. E acabou que ele atrasou a viagem dele da Alemanha e quando ele voltou, muito tempo depois, as uvas tinham apodrecido. E quando ele chegou lá para os funcionários, falou, rapaz, mas vocês não colheram as uvas? Os funcionários, não, você falou que não era para colher, ninguém colheu nada, e as uvas apodreceram. E ele, putz, colhe a uva agora, mesmo a uva já podre, né? E o que aconteceu? Quando a uva apodreceu, ela perdeu água, ela desidratou. Só que o açúcar da uva concentrou, continuou lá, porque ela perdeu água, mas o açúcar ficou. E aí, quando entrou em contato com as bactérias fermentaram o açúcar, as bactérias morreram e não fermentaram todo o açúcar. Então, ficou um açúcar residual, certo? Então, ou seja, teve o processo de fermentação, as bactérias fermentaram tudo, morreram e não conseguiram fermentar porque tinha muito açúcar na uva. E isso gerou um vinho doce, né? Isso gera um vinho doce porque concentrou açúcar. Esse açúcar, ele é natural, ele não foi acrescentado no vinho. Isso é um açúcar natural da fermentação alcoólica. E aí, o que aconteceu com esse vinho? Ele ficou simplesmente fantástico, né? E o que é mais incrível, João, nesse vinho, é que ele tem um teor de açúcar alto, mas ele conserva a acidez. E a acidez é uma coisa fundamental para o vinho. Por exemplo, quando tu bebe uma lata de Coca-Cola, se tu pegar uma Coca-Cola, quando você bebe a Coca-Cola, você faz assim, aquilo é a acidez da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem tanto açúcar, mas tanto açúcar, que se tu não tivesse acidez, ela ia ser tão doce que tu não ia conseguir tomar. Porque ia ser tão enjoativo de tão doce. Então, a acidez ela é importante para equilibrar o açúcar. E a acidez, ela conserva uma coisa chamada untuosidade. Então, o vinho de Sauternes, ele é um vinho doce e é um vinho untuoso. Ele não é enjoativo. Você consegue tomar um Sauternes sem ficar com aquela sensação de estar doce demais e estar enjoativo. Esses vinhos, eles descobriram posteriormente que o tipo de fungo que infecta o vinho é um fungo chamado Botrytis cinerea. E esse fungo só existe em algumas regiões do mundo. E as regiões do mundo que ele mais existe é em Bordeaux, é na Hungria, que faz um vinho chamado Tokai, que é simplesmente sensacional, e em algumas regiões da Alemanha, que fazem também o Weißwein, que é um vinho alemão muito bom. Esse vinho Sauternes, eu recomendo que todo mundo prove. É claro que existem Sauternes com preços impagáveis no Brasil, mas existem Sauternes com preços pagáveis. Então, é um vinho muito legal para você conhecer a história dele, né? E é legal esse negócio de geografia, como você falou, né? Assim, dependendo do terreno, dependendo do clima, da temperatura. E talvez... Existe uma coisa, João. Existe um conceito na enologia chamado terroir. Terroir é uma palavra francesa que, se você for definir, ela resume as condições ambientais, climáticas, de chuva, de solo, de vento, a intervenção do homem, isso tudo contribui para o que a gente chama de terroir. Então, e o Cássio está dizendo que lá em Garibaldi as bactérias são mais patogênicas, viu? Lá no Rio Grande do Sul. É verdade, é verdade, é verdade. Aqui também. A gente não tem essas bactérias que fazem essas maravilhas aqui, não. Mas sabe que tem vinho bom, João? Tem uma coisa seguinte, o vinho, se você pegar um mapa mundi, e tu dividir em paralelos, só se produz vinho de qualidade entre o paralelo 30 e 50, tanto para o norte quanto para o sul. E o paralelo 30 a 50 no norte, ele cruza o norte da Califórnia, ele pega exatamente a faixa da Europa toda, mais ou menos até a Alemanha, ali, né? E no sul, ele pega Chile, Argentina, Uruguai, África do Sul, Austrália e um pedaço do Rio Grande do Sul. Então, se a gente parar para analisar, os paralelos 30 a 50, eles são os locais geograficamente que produzem os vinhos de qualidade porque eles concentram melhor as condições climáticas, né? E é por isso que no Brasil a gente produz muito vinho ali na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, uma região do Brasil que está crescendo muito ali próximo de onde o Cássio mora, que é a região da Campanha, que é aquela faixa de planície ali na fronteira com o Uruguai. Está saindo grandes vinhos de lá. E tem grandes vinhos hoje em dia da Serra em São Paulo. Em São Paulo, na fronteira com Minas Gerais, a Serra da Mantiqueira ali, ela faz uns vinhos incríveis, né? E lá tem uma história que é o seguinte, lá eles fazem uma cultura chamada poda invertida. Isso foi descrito por um agrônomo mineiro, eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi um agrônomo mineiro que ele fez um esquema de poda e ele engana a videira.
Então, a videira, ela, em vez de dar o fruto no verão, aqui no sul, que é tipo fevereiro, março, ela dá em junho, julho. E junho e julho chove menos. E como chove menos, você consegue fazer uma colheita de uvas melhores. Isso só ocorre lá em São Paulo. Tem um vinho de uma vinícola chamado Guaspari, em São Paulo. É São José dos Pinhais, o nome da cidade. Que é absolutamente incrível. E é um vinho nacional brasileiro. E tem muito vinho bom no Brasil, né? Tem vinho... Eu tenho um colega aí que está perguntando, o Flávio Santos está perguntando aí qual é o vinho no Brasil que tem vinhos bons. O Flávio Santos, ele é um cara que é o seguinte, eu não vou recomendar vinho barato para ele porque ele tem muito dinheiro. Então eu vou recomendar só os vinhos caros para ele. Então, Flávio, pega uma caneta aí e anota os nomes. Casa Valduga, o História da Casa Valduga, só sai em safras excepcionais. O DNA 99 do Pisato, DNA 99. O Vista da Serra, da Guaspari. É tudo vinho aí na faixa de uns 200 e poucos reais, 200 e alguma coisa, que é caro, mas são vinhos muito bons. Então pode ir com fé que você vai provar coisa boa aí. Eu gosto muito do negócio de espumantes, né? Espumante, champanhe e tal. Porque também você que me ensinou que o champanhe é só aquele que é produzido na região de Champagne, na França. O espumante é o que é produzido aqui no Brasil e tal. A cava é produzida lá na Espanha, na região de Barcelona. Prosecco lá na Itália, né? Então eu gosto muito dessas coisas que tem as bolinhas, sabe? O pessoal diz até que são bebidas aqui no Ceará de baitola, né? Mas, na verdade, eu gosto. Tu sabe que... Aí eu comprei o 130. Tu sabe que a história do champanhe, João, a história do champanhe é muito bacana. Porque o que aconteceu? Da viúva? Na verdade, não foi a viúva que descreveu o champanhe, né? Sabe quem descreveu o champanhe a primeira vez foi um britânico, foi um cara inglês. Foi um inglês. Rapaz, mas se tu falar isso com o francês ele vai te matar, viu? Ele morre, é verdade. Mas a história do espumante é o seguinte: eles queriam fazer vinho branco. Na região de Champagne, não tinha espumante, né? E Champagne, você sabe que Champagne foi uma das regiões mais devastadas nas duas guerras mundiais. Champagne. Porque Champagne é uma planície. E como é uma planície, as tropas invadiram, né? E houve muitas mortes em Champagne. Tanto que tem uma frase que diz que Champagne tem o solo fértil porque ele foi regado a sangue, né? Então o Champagne foi uma região devastada nas grandes guerras. E Champagne é interessante pelo seguinte: quando eles estavam fazendo vinho, eles estavam querendo fazer vinho branco, né? E aí a levedura estava fermentando o açúcar, né? E eles acharam, João, que como esfriou a temperatura, Champagne é uma região que fica no quase paralelo 50, então é uma região fria, é no norte da França. Lá é frio. Então, quando chegou no inverno, a temperatura baixa, ela parou o processo de fermentação do vinho. As leveduras ficaram congeladas. E aí, o produtor achou que tinha terminado o processo de fermentação. E aí, o cara engarrafou a garrafa e guardou. Quando chegou na primavera, que a temperatura aumentou, as leveduras, vamos dizer, saíram daquele estado de hibernação e continuaram fermentando o açúcar. E como continuaram fermentando o açúcar, foi produzindo gás carbônico. Só que o gás carbônico estava fechado na garrafa. E aí a garrafa explodia. Então eles começaram a ver em Champagne que as garrafas explodiam. E eles não sabiam por que a garrafa explodia. Quando eles iam servir, eles viam a bolha. Então a bolha, os espumantes, eles têm a bolha. Aquilo não é gás carbônico que foi acrescentado. Aquilo é gás carbônico natural do processo de fermentação que ocorreu porque o vinho foi engarrafado, enquanto ainda estava ocorrendo o processo de fermentação. Entendeu? Então, ou seja, as garrafas começaram a explodir. Se você pegar uma garrafa de espumante, tu vai ver que o vidro da garrafa é sempre mais grosso, do que uma garrafa de vinho tinto, porque ele tem que resistir à pressão, entendeu? Do vinho. Porque se fosse um vinho frágil, ia explodir a garrafa. E foi assim, foi numa coincidência que o cara descreveu a Champagne. E vale considerar que fenômenos, por exemplo, o Louis Pasteur, que foi o cara que descreveu o processo de pasteurização, ele veio muito depois da descoberta dos vinhos espumantes. Então, na verdade, as pessoas já trabalhavam com fermentação antes disso, né? É muito interessante. A história de Champagne é incrível, é incrível. E tem uma coisa, João, que pergunta o seguinte: por que Champagne é caro? Por que Champagne é caro? Champagne é caro. Por que Champagne custa caro? Champagne é Champagne mesmo. Porque a região de Champagne ela foi delimitada em 1930, na França. Eles delimitaram geograficamente ali. E quando eles delimitaram essa região, aquilo é por lei. Então, se você plantar do outro lado da rua, a 10 metros ali, não é mais Champagne. Entendeu? E o que aconteceu? A Champagne, ela sempre foi uma bebida vinculada
com momentos de festa, com alegria, com casamentos, com recepções, com Fórmula 1, com iates e tal. Então, a champanhe é uma bebida que aumentou muito o consumo dela. Mas, ao mesmo tempo, aumentou o consumo, mas a região que produz ela é delimitada, ela não pode crescer. E aí, o que aconteceu? Isso inflacionou o preço. Por exemplo, se você comprar 1 quilo de uva na região de Penedès, na Espanha, lá onde produz a cava, custa 25 centavos de euro o quilo da uva. Em Champagne, custa 6 euros. Então, você já vê que é uma diferença de custo, né? E como a região de Champagne ela é muito regulada, os produtores de champanhe estão obrigados a guardar 30% da produção deles, eles não podem vender. Eles têm que guardar para quando as safras são ruins. Então, ou seja, imagina um cara que ele é obrigado por lei a não faturar 30% da produção dele, né? Então, existe muita regulação em champanhe. Isso, obviamente, influencia no preço, né? Por exemplo, no Brasil, um champanhe aí custa R$300, uma garrafa, por exemplo. Ficou por aí, né? Agora, assim, o champanhe no Brasil muito surpreso, para mim, assim, eu não tenho o paladar que você tem, eu bebo muito menos que você. O 130 da Casa Valduga, rapaz, para mim, ele bate no Velvlicô. Tá falando um 130, porque eu não entendo. Mas para mim, o gosto, para mim, é muito melhor, entendeu? O 130 da Casa Valduga, ele é um excelente espumante. E ele ganhou um concurso agora, que é um concurso chamado Vinali, em Paris, que é um concurso que eles elegeram, inclusive, um vinho português, foi eleito o tinto do concurso, e o 130 da Valduga ganhou o espumante. Mas assim, João, quando a gente fala de concurso de vinho, a gente tem que ter um cuidado com esse negócio de melhor do mundo, né? Ele não foi o melhor do mundo, ele foi o melhor do concurso. Só que vale lembrar que os grandes vinhos não vão para concurso. Por exemplo, por que alguém leva um vinho para um concurso? Porque ele quer alavancar e fazer propaganda do vinho. Os grandes vinhos não precisam de propaganda. Os grandes vinhos já são grandes vinhos. Então, esses conceitos que às vezes a gente vê, tipo, um espumante brasileiro ganhou o melhor do mundo. Não, ele não é o melhor do mundo. Ele está longe de ser o melhor do mundo. Ele é um excelente espumante, ele é muito bom, ele merece todos os méritos como um excelente espumante, mas ele não é o melhor do mundo, né? E o 130, quando tu compara ele com uma Veuve Clicquot, tu acha diferente, porque eles têm métodos de formação diferentes. A Veuve Clicquot, ela faz é uma coisa mais técnica, mas ela faz um método oxidativo, enquanto que o 130 é um método redutivo. E isso influencia muito no sabor do espumante, entendeu? Então, é por isso que talvez tu perceba essa diferença. E Renato, por que o Brasil, principalmente lá na região do Sul e tal, ele produz bons espumantes, mas ele não produz tão bons vinho mesmo? É o tal do terroir? Isso é uma questão de colheita. Não, isso é uma questão de colheita. A explicação para isso, João, é o seguinte. No Rio Grande do Sul, no Brasil, né, no verão, chove. Então, quando chega ali nos meses de fevereiro, março, chove. E chover na época da colheita é uma tragédia para o produtor. Porque na hora que chove, a uva ela absorve água e ela dilui os açúcares. É como se ela ficasse diluída. E se a uva diluir, ela perde completamente a qualidade dela. Então, a pior coisa para um produtor de vinho, que no fundo é um agricultor, é você ter chuva na época da colheita, ou você ter granizo, essas coisas. E o que acontece no Brasil? Nos meses de colheita, aqui, que é fevereiro e março, no Rio Grande do Sul, chove muito. Então, as uvas que são colhidas naquele período, elas sofrem. As uvas brancas, por exemplo, a Chardonnay, que é a principal uva que faz o espumante, ela é colhida precocemente. E como ela é colhida precocemente, os caras conseguem colher ela um pouquinho antes da chuva. É por isso que o Brasil faz bons vinhos, espumantes e bons brancos. Faz melhor do que tintos. E dentre as uvas tintas, a uva, por exemplo, a Merlot e a Tempranillo, são uvas que são colhidas um pouquinho antes, por exemplo, da Cabernet Sauvignon. Então, a explicação do porquê que no Brasil se produz bons espumantes e não tão bons tintos, vamos dizer assim, é exatamente pela questão do tempo de colheita, que no Brasil a gente colhe a uva branca mais precoce. E aí ela não fica tão comprometida como na época da chuva, né? É por isso que a turma lá de São Paulo fez aquele esquema da poda invertido para poder colher a uva em julho, porque julho é inverno, a temperatura lá em São Paulo não é tão frio, inverno, então é um inverno moderado, né? E ao mesmo tempo não chove no inverno. Então a uva não sofre muito com esse processo, né? O Cássio falou aqui que a uva Chardonnay se aclimatou lá no Rio Grande do Sul, né?
No Rio Grande do Sul, ele produz grandes vinhos por exemplo, brancos. Eles produzem grandes espumantes, né? Os espumantes não são só Chardonnay, existem outras uvas, a Moscato, a própria Pinot Noir, que é uma uva tinta, mas faz espumantes também. Você tem bons exemplares. E na minha opinião, a melhor uva nacional tinta, na minha opinião, é a Merlot. A Merlot, ela é a uva que eu acredito que se adaptou melhor no terroir do Brasil. Então, por exemplo, os grandes vinhos que eu gosto, brasileiros, o História, o DNA 99, eles são 100% Merlot. Como o Alessandro falou isso aí, sobre o Merlot, né? E assim, o Carmené, tem Carmené aqui no Brasil, e por que o Carmené fez tanto sucesso no Chile? Talvez pelo fato de ser seco, frio e tal? O clima do Chile é um clima muito favorável para a produção. Por quê? Porque o clima lá é frio, é um clima que fica à beira da Cordilheira dos Andes. Então você tem um clima marítimo, você pega o vento que vem do mar, mas ao mesmo tempo você tem uma cordilheira atrás. Então você tem um mar e uma montanha. E ali criou um vale. É por isso que os grandes vales, o Vale de Maipo, o Vale de Coxalga, são grandes regiões produtoras no Chile. O Chile tem um terroir perfeito para os vinhos. E o Chile é um clima desértico. Então, no Chile não chove. No Chile é seco. E exatamente por ser seco, você consegue produzir vinhos com uma qualidade muito grande lá. Agora, a melhor uva do Chile não é a Carmené. A melhor uva do Chile é a Cabernet Sauvignon. Isso não tem nenhuma dúvida. Os grandes vinhos chilenos, por exemplo, o Sénia, o Dom Melchor, o Almaviva, o Chadwick, são vinhos à base de Cabernet Sauvignon. Então, isso é fato, né? A Cabernet Sauvignon é a melhor uva do Chile. E eles têm também bons vinhos Carignan, né? Eles têm também alguns Syrahs muito bons. Agora, a Carmené, ela ganhou fama porque ela teve uma história inusitada, né? Na época do Meunier, lá no século XIX, em 1860, teve uma praga na Europa chamada Filoxera. E essa praga, que é um fungo, ela devastou todos os vinhedos da Europa. Acabou com a viticultura europeia no século XIX. Tanto que a safra é muito difícil, né? A safra de 1860, as garrafas que ainda tem, né? Não são tão legais, são muito caras, mas não são tão legais, mas mais por esse fato inusitado, né? Exatamente. E tanto que hoje, quando alguém tem um vinho pré-filoxera, ele vale milhões, porque é uma coisa incrível, né? E o que aconteceu? Em meados do século XIX, teve essa praga na Europa e algumas castas, elas sumiram. Elas nunca mais apareceram depois da praga. E isso se aplicava para a Carmené, né? Eles achavam que a Carmené era uma uva extinta. Eles achavam, a Carmené acabou, dizimou tudo, não tem mais. E aí, quando foi na década de 90, e aí a gente está falando ontem, né? Desculpa, década de 80. Em 86, um produtor do Chile, ele plantava Merlot e ele viu que uma parcela das uvas dele estavam amadurecendo um pouquinho antes do normal, né? E ele não entendia por quê. E quando ele foi ver, ele foi fazer uma análise genética nessas uvas e ele viu que essas uvas não eram Merlot, elas eram Carmené. Então eram uvas que tinham sido trazidas da França para o Chile pré-filoxera. Pelos padres, né? E aí a Carmené. E aí a filoxera devastou. Como é que é? Pelos padres da igreja. Exatamente. Os monges, toda a viticultura da América do Sul, ela foi trazida pelos monges. Os monges foram quem trouxe a viticultura porque o vinho faz parte da celebração da Igreja Católica. Então, sempre fez. Então, os monges foram os grandes responsáveis por trazer os vinhos para a América do Sul, né? E foi aí, na década de 80, que descobriram a Carmené no Chile. Era uma uva extinta, isso foi uma febre, né? E aí começaram a produzir. Então, existem bons Carmené chilenos, mas, na minha opinião, não são os melhores, não. Os melhores vinhos do Chile são os Cabernet Sauvignon. Renato, temos aqui uma audiência qualificada, viu? Deputado mesmo, deputado federal. Domingos Neto está ali escutando, viu? Deputado, mas é deputado ladrão, não, viu? Essas coisas não. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bons políticos são sempre bem-vindos. Outra coisa que eu ia te perguntar era, e que o professor Cláudio, a Vanessa, e a gente ainda tem 1 minuto e pouco. E os vinhos do Vale do São Francisco? Porque seca que né? Mas aí é muito quente, né? Os vinhos do Vale de São Francisco, João, foi um projeto incrível, né, de produzir vinhos no Nordeste, né, no Vale de São Francisco, onde as condições climáticas não são boas, mas eles trabalham com uma irrigação muito favorável para isso.
eles produzem alguns espumantes bons, existem bons espumantes. Eu te confesso que eu não conheço os tintos do Vale do São Francisco, eu nunca provei, mas os espumantes são bons. Eu acho que é uma forma de trazer a viticultura para uma região fora do paralelo 30-50 lá, né? Que eu acho bem interessante, né? E tinha um pessoal aqui no Ceará tem uma serra, que é a Serra de Guaramiranga, que faz até um friozinho, frio pro padrão daqui da gente, né? Que é 18, 19 graus, né? E aí tinha algumas pessoas tentando fazer plantações de uva, parreiras, na serra. Aqui produziu muito café, sabe? Na época do século atrasado, século XIX. Mas aí ainda produz algum café, um café mais artesanal, mas aí estavam querendo também produzir esse vinho, mas nunca foi para frente, sabe? E é uma região que não é tão seca assim. Durante o dia faz calor, né? Calor assim, 30, 40 graus, mas durante a noite é até mais frio, sabe? Não, é bacana. Eu acho que a viticultura, viu, que ela tem que ser dita, é que a viticultura, o vinho, ele é alimento. O vinho não é bebida alcoólica. O vinho, ele faz parte da alimentação. Se você falar para um europeu, vinho é comida. E vinho, ele inclusive na Europa, ele é tributado como alimento. É por isso que é mais barato lá. Aqui no Brasil, ele é tributado como bebida alcoólica. É por isso que ele custa caro. Mas você nunca vai ver, por exemplo, um alcoólatra de vinho. Isso não é. O vinho é... Ainda tá acabando aqui, ó. Peraí. O alcoólatra... Opa, João. Eu disse assim, eu tô entrando agora pra gente, que já faz 2 horas, você tem seu menino também. Sim, não, a gente tem que marcar, João. Vamos marcar uma aula de champanhe no Zoom. Vamos fazer. Eu tenho uns PowerPoint muito legal. A gente vai marcar uma aula de champanhe no Zoom. Então, pronto, vamos marcar. Já tá a promessa. Promessa é dívida. E nós vamos contar toda a história de champanhe, hein? Toda a história. A gente vai... Aí eu só queria aqui, para deixar isso registrado e gravar também, que eu vou depois colocar no YouTube, sabe? Edita um pouquinho e coloco no YouTube para tirar aquelas... Só lhe agradecer pela live, né? Eu achei muito bom, muito legal, viu? E é legal assim, porque no Zoom, às vezes a gente bota uns slides e tal, e fica uma coisa mais formal, né? Aqui não, aqui foi um papo e tal. Você é uma pessoa que eu tenho um papo muito legal e tal, muito inteligente. Eu sou seu fã, né? Você sabe disso. E eu achei muito legal. Eu queria só lhe agradecer mesmo pela oportunidade de ter aprendido com você sobre muitos assuntos. Obrigado, João. Eu te agradeço demais, cara. Foi um prazer enorme. Eu vou te dizer que foi uma live mais legal que eu participei nesses últimos tempos aí, porque foi um bate-papo. A gente falou de um monte de coisa que a gente gosta, né? Falamos de história, falamos de olha, falamos de vinho. E vamos marcar outra. Tamo aí. Obrigado mesmo. Obrigado para você. Obrigado pela audiência aí, né? E foi muito legal. Obrigado mesmo. Valeu. Gostei muito. Boa noite, boa sexta-feira, bom final de semana. E vai dar certo. Um abraço. Como é que tá? Vamos abrir o vinho agora. E a situação... E aqui a situação do coronavírus, que Belém também foi uma das cidades mais afetadas, né? Que nem foi São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, Manaus, Belém e tal. A situação aqui tá bem melhor, sabe? A gente já teve o pico da curva, teve o platô e agora a gente tá numa descendente. É lógico que às vezes os números acabam andando numa lateral, né? Não diminui tanto e tal. Mas, assim, eu acho que, como aqui não foi feito um lockdown de verdade, como foi feito na Europa, muitas pessoas já se infectaram e já têm alguma imunidade, né? Como é que está a situação aí em Belém? A situação aqui, João, está muito parecida com aí. A gente teve um pico muito grande, realmente colapsou o nosso sistema de saúde, a gente ficou numa situação muito difícil, teve algumas semanas aí no final de abril, em meados de maio, foi muito difícil mesmo. Vale fazer uma lembrança aqui, João, que o estado do Pará foi o estado que mais morreu médico em números absolutos. Morreu mais médico no Pará do que em qualquer outro estado no Brasil. A gente teve colegas médicos que faleceram, colegas próximos, eu tive professores meus da universidade que faleceram. Então, a situação da gente aqui, a gente passou realmente por um sufoco grande. Agora, como tu estava falando, a gente teve um pico muito grande, a curva deu uma estabilizada. A impressão que eu tenho como médico e como alguém que atendeu muitos casos de Covid nas semanas, eu não tenho visto casos novos. Tanto no meu consultório quanto nos hospitais que eu trabalho, eu tenho visto uma queda significativa. Assim, infelizmente, a gente teve quase 5 mil mortes aqui no estado do Pará, né? Então, assim, foi uma tragédia. A razão disso foi exatamente a ausência de um lockdown verdadeiro, né? A gente vê, por exemplo, a minha teoria, que eu digo assim, algumas cidades no Brasil, principalmente as cidades do Sul, que elas têm um nível educacional um pouco mais alto e tudo, então elas conseguiram fazer um lockdown melhor, uma quarentena melhor. Elas não tiveram um pico tão grande como aqui em Belém, mas agora elas estão numa curva ascendente novamente.
enquanto que aqui em Belém eu acho que a impressão que eu tenho é que a gente realmente está numa curva descendente, mas foi à custa de muitas mortes, infelizmente. Foi uma situação muito triste. Mas vai dar certo. Afinal, a gente Se sempre Deus venceu quiser. todas as pandemias, essa daqui a gente vai vencer também. Querido, grande abraço para você, viu? Obrigado mesmo. Obrigado. Viu? Só para dar alguns números, algum feedback, o pico de audiência máximo assim, foi 60 pessoas, mas a gente teve mais de 400 pessoas, que às vezes entra, sai. Mais de 400 pessoas Sim. me viram, viu? Foi bom. Pô, legal, bacana. Valeu mesmo. Show de bola. Valeu, Renato. Obrigado, viu? Pronto, eu vou encerrar aqui.